TV Estadão entrevista hoje o deputado federal Ricardo Trípoli, líder do PSDB na Câmara. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Pedro. Deputado, o PSDB hoje ocupa vários cargos no governo de Michel Temer, pleiteia outros tantos. Pode-se dizer que o PSDB hoje é o que era o PMDB para Dilma e para o Lula, para o Temer? Olha, eu diria que é muito diferente, porque o PSDB, na verdade, se propôs a colaborar com o governo de transição e tem feito isso de maneira brilhante. Nós temos quadros excelentes para ocupar cargos, seja eles quais forem, do governo federal. Depende, obviamente, da avaliação do presidente da República. Agora, o importante não é você verificar se o indivíduo que vai ocupar um determinado ministério, ele seja ligado ao partido A, B ou C, ou ligado a uma determinada região do Brasil. O que depende exatamente qual é a postura, o estilo, o perfil daquele profissional que vai para aquele ministério e que pode atender aquela demanda e aceitar os desafios daquele ministério. Eu acho que isso é muito mais importante do que essa questão político-partidária ou então ser um membro da federação de uma ou de outra região do país. O PSDB quer ou não quer indicar o senador Antônio Anastasia para o Ministério da Justiça no lugar do Fernando Moraes? Essa pergunta você tem que fazer ao presidente da República. É ele que, na verdade, faz as indicações. Ele, obviamente, consulta alguns membros do seu governo, algumas pessoas que são da sociedade civil organizada, ligadas a essa área especificamente, e depois ele dá o veredito final fazendo a indicação. Então não compete aos partidos decidirem, sim ao presidente da República. 10 nomes investigados da Lava Jato estão na CCJ, vão fazer parte da próxima CCJ no Congresso e no Senado. Isso não é algo que constrange o parlamento? Olha, uma coisa, na advocacia, eu verifico o seguinte, de que, como advogado, você tem pessoas que estão indiciadas, pessoas que estão sendo averiguadas e pessoas que estão sendo processadas. São 3 níveis diferentes que você tem. A pessoa, muitas vezes, que está sendo averiguada, no meio do inquérito, por exemplo, policial, a própria autoridade policial pode dizer, olha, não há provas e encerra ali. Ou então ele diz, não, há provas e nós vamos fazer o indiciamento. Aí você tem outra fase do inquérito policial, que é do indiciamento. Quando você vai, mesmo indiciado, ele pode ser processado ou não. O Ministério Público pode entender que realmente não há provas suficientes e, portanto, não vai solicitar a condenação desse indivíduo. E pode, muitas vezes, entender que deva processar e deva conduzir. E a Justiça, mais do que isso, ela recepciona esse material e, depois do recebimento da denúncia do Ministério Público, ele diz, olha, sim, vou oferecer a denúncia, essa pessoa será processada, obviamente, no nível do tribunal, ou então da primeira instância, vamos dizer assim. Nesses casos específicos da aferição, não é só a comissão que vai aferir. Você tem um presidente, você tem um relator e você tem uma comissão de Constituição e Justiça. Depois você vai para o plenário do Senado Federal. E no plenário federal que se dá o grande debate para saber se ele será aprovado ou não. Se for rejeitado, o presidente encaminha outro nome. Se for aprovado, automaticamente o presidente faz a indicação ao Supremo e ele assume uma cadeira. As delações, na sua opinião, devem ser todas tornadas públicas para evitar vazamentos, todas de uma só vez? Olha, sem sombra de dúvidas, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que todas as informações devem ser públicas. Aliás, eu acho que é um direito de quem está sendo acusado. Você no Brasil tem você não tem uma isonomia. Quando o sujeito é investigado, o Ministério Público tem informação, o advogado de defesa não tem. Você diz, mas tem um sigilo, mas eu acho que mesmo assim, aquela pessoa que está sendo denunciada, ela tem o direito de defesa. Ao término, ela pode ser condenada, não vejo nenhum problema. Acho que ela deve ser condenada e pagar pela pena do crime que ela cometeu. Isso são coisas, obviamente, diferentes, né, que vêm ocorrendo. Agora, eu acho que esse episódio específico da Lava Jato é um dos episódios. Você tem tantas outras apurações que estão sendo feitas, tanto na iniciativa privada como no público também. Eu acho que tanto o público como o privado devem pagar por aquilo que fizeram. Tanto que nós estamos passando o Brasil a limpo agora. Nós estamos levantando coisas que no passado não se levantavam. Pedro, me diga você, há 20 anos atrás, quando é que você teria um senador preso, um ministro preso, um sujeito caçado no plenário,
Eu acho que as instituições melhoraram muito, isso está se tornando público. Então eu acho e acredito que essas investigações elas devem ser tornadas públicas, até porque já houve aceitação pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que antes da aceitação do Supremo, talvez não, mas depois da aceitação do Supremo, elas têm que ser todas tornadas públicas para que, obviamente, as pessoas possam ou se defender, né, ou aqueles que têm elementos para poder colaborar com a incriminação possam também fazê-lo. Isso não vai prejudicar as investigações? Você vai abrir todas as delações de uma só vez e os envolvidos vão ficar sabendo disso ao mesmo tempo. Mas você já teve todo um período de investigação que foi feito sem nenhuma informação. Esse período de investigatório já foi todo elaborado. Mais do que isso, com a postura da Polícia Federal e do Ministério Público. Por que a opinião pública não pode tomar conhecimento? Ela deve tomar conhecimento. Se é público, é público. Então, que se torne público. Diz um ditado que agora circula por Curitiba, quem não tem foro é Moro. Agora o ministro do Temer vai receber foro privilegiado. O governo Temer quer que ele receba, que o ministro Moreira Franco receba um foro privilegiado. Essa é uma disputa que foi parar nos tribunais, há uma guerra de liminares para isso. Quando isso aconteceu com o Lula, o PSDB se colocou ferozmente contra a nomeação do Lula para a Casa Civil, alegando que ele só queria o foro privilegiado para escapar da prisão. Não é constrangedor para o PSDB agora ver um ministro do governo que apoia recebendo um cargo para ter foro privilegiado? Olha, é bom que fique claro para as pessoas que estão nos assistindo, o foro privilegiado não inocenta ninguém. O foro privilegiado, ou não, você vai ser averiguado, processado, condenado ou absolvido. Você não muda o procedimento todo. Ou seja, a parte processual toda corre. O mérito vai ser julgado no final. Tendo foro privilegiado ou não, na minha opinião, não muda absolutamente nada, tanto um caso como o outro. Agora, no campo político, obviamente, quem está na oposição reclama, quem está na situação se defende e vice-versa. Mas, juridicamente, eu não vejo nenhuma diferença em obter ou não o foro privilegiado. O governo Michel Temer ventilou no início, depois da morte do Teori Zavascki, que gostaria de um ministro técnico e apartidário. Escolheu o ministro Alexandre Moraes, que não é nem técnico nem apartidário. Ele é filiado ao PSDB, é um nome muito mais político do que técnico. E o PSDB e outros partidos fizeram campanha, algo inédito, pelo menos que eu me lembre, publicamente para defender um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma forma de tentar blindar os envolvidos na Lava Jato? De forma alguma. Eu acho que primeiro ninguém vai blindar ninguém. O Lava Jato ninguém para. Tanto o Lava Jato como outras apurações, não é só esse caso específico. Eu acho que o Judiciário tem trabalhado de forma brilhante, o Ministério Público da mesma forma, apurando, denunciando e o Judiciário andando. As instituições estão funcionando plenamente. Então eu não vejo fórmula nenhuma de você cercear o andamento da Lava Jato ou de outro qualquer tipo de procedimento. O aspecto do Alexandre de Moraes, é bem que se diga o seguinte, ele foi um dos primeiros colocados, se não o primeiro colocado no concurso para o Ministério Público. E depois que assumiu a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, ele renunciou ao seu cargo, ou seja, para não ter uma aposentadoria de promotor de justiça, o que é extremamente louvável ele ter feito isso, né? Eu não vejo outras figuras terem tomado uma posição como essa. Segundo aspecto, é um dos juristas que tem mais publicações na área do direito constitucional, que é absorvido pelas universidades de direito, catedráticos de direito. Formado em direito, doutorado, mestrado, enfim, tem todo o conteúdo jurídico, né? Inclusive de pareceres, embora muito jovem, ele já elaborou vários pareceres para decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso demonstra a capacitação que ele tem e o preparo que ele tem para, obviamente, responder a sabatina que haverá no Senado e a população. O fato dele ser filiado a um partido e depois se desfiliou, filiou a outro partido, você já tem precedentes. O ministro Jobim, por exemplo, era afiliado ao PMDB, foi deputado federal.
já ocupou cargos públicos e depois foi membro do Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, foi presidente do Supremo Tribunal Federal e um brilhante presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não vejo incompatibilidade com essas questões. Você não pode, obviamente, se você tiver uma figura proba, correta e que tenha conteúdo jurídico, dizer, você não pode porque você já foi desse ou daquele partido. Eu acho que ele será um grande ministro do Supremo. Penúltima pergunta. Após o inquérito da Polícia Federal contra o Rodrigo Maia, a Câmara voltou a discutir a anistia ao Caixa 2. Alguma possibilidade disso avançar? É impossível isso avançar. A bancada do PSDB frontalmente contra qualquer atitude que venha a possibilitar ou a sugerir de que se freie qualquer tipo de investigação. E eu tenho dúvidas quanto a isso, porque eu não sei qual é o mecanismo, até porque você não retroage para resolver problemas anteriores. E se estiverem preocupados com questões para frente, nós temos que ser mais severos nas apurações, nas investigações. Eu acho que essa é a grande proposta que o Congresso pode oferecer. Agora, essa questão, quando surge momentaneamente por um ou outro indivíduo, ela não prospera por mais do que 1, 2 dias lá. A bancada do PSDB, eu digo como líder da bancada do PSDB, jamais será produto de oferta, de ajuda num empreendimento em que possa frear algum tipo de investigação. Ao contrário, o PSDB sempre esteve do lado daqueles que fazem a investigação, dando guarida, inclusive, aos promotores e aos juízes que operam nesse sentido. Na sua opinião, a Operação Lava Jato cometeu algum tipo de abuso, seja nas delações, seja nas coercitivas, que possa ser registrado e que deva ser alvo de crítica? Olha, a primeira instância sempre tem algumas dificuldades, e é normal que isso ocorra. Tanto que algumas medidas que saíram do juiz Moro, elas foram retificadas e outras foram ratificadas. As que foram ratificadas pelo Supremo, inclusive, voltaram a ele, né? Ou então tiveram outro tipo de julgamento em instância superior. Isso é natural. Por isso que no Brasil você tem a primeira instância, a segunda instância e a recursal, quanto muitas vezes você tem um agravo ou é uma questão constitucional. Senão você julga nas instâncias inferiores. Então é natural que isso ocorra, né? Que você às vezes tenha a correção de uma medida tomada em primeira instância. E o juiz da primeira instância, obviamente, ele tem um volume de trabalho também perverso, às vezes, pela maneira como ele tem que rapidamente atuar nesses casos em que você tem várias pessoas envolvidas. E muitas vezes ocorre a retificação ou a ratificação desses julgados em primeira instância. Foi um exagero, por exemplo, vários tucanos reconheceram que foi um exagero a coercitiva com o ex-presidente Lula, ser chamado para depor de forma coercitiva. Na época ninguém criticou, agora muita gente critica. Qual a sua opinião? Não, eu tenho uma visão ao contrário. Eu acho que primeiro você convida. Se a pessoa não vai ou tenta fazer com que aquilo prorrogue aquela oitiva na Polícia Federal, aí sim você faz coercitivamente. Lula não tinha sido convidado. Se ele não foi convidado, se ele não foi notificado, se ele não foi intimado para comparecer, eu acho que não é correto você sugerir a coercitivamente levar, seja, eu não estou falando do ex-presidente Lula, eu digo de qualquer cidadão, porque o que vale para um vale para todos. Nós não podemos aqui diferenciar, nós temos que ter o seguinte: cidadão comum, o público, o privado, enfim, qualquer um está atento ao que diz respeito não só à Constituição, mas aos nossos códigos civil, penal, processo civil, comercial, enfim, nós temos leis para serem cumpridas. Agora, eu vejo no direito penal a questão que quando você convida uma pessoa, ou você convoca uma pessoa, ela não comparece para depor, aí sim cabe e consta como figura jurídica a condição coercitiva. Não há uma certa indignação seletiva no Brasil, quando a gente vê, por exemplo, quando o Lula foi escolhido ministro para ter o foro, quando tem o Moreira Franco, ou mesmo na questão das delações, que agora muita gente critica e antes não criticava. Eu sinto que, dependendo de quem é o envolvido, a indignação, se é petista, a indignação é maior, Você teve um período difícil. Quando foi o período do presidente Lula, você tinha chamadas pedaladas e a não autorização legislativa para poder buscar recursos da Caixa Econômica Federal.
Então você tinha hoje um clima realmente no país das pessoas, um descumprimento legal, coisas desse tipo. Agora, eu volto a repetir a você, tanto num caso como no outro, o foro privilegiado para mim não altera absolutamente em nada. Você muda a área em que você será julgado, em primeira e então, em segunda instância. No caso do Lula. É o que eu repito para você, quando você está na oposição, você tem um tipo de conduta no que diz respeito, porque você está numa situação ou outra. Tanto que quando o presidente Lula foi levado, o PT achou um horror. E agora, quando você faz o inverso, quem está aqui acha, é normal, dentro do campo político, essa discussão. Mas, ao meu ver, tendo foro privilegiado ou não, se houver uma acusação, se houver uma denúncia, se houver um inquérito policial, a pessoa tem que imediatamente responder a essa questão. Para a gente encerrar a entrevista com uma pergunta sobre a sua área, que é o ambientalismo, o senhor tem uma ligação histórica com o setor. O governo Temer fala em privatizar ou conceder parques nacionais importantes. Isso também vem acontecendo aqui em São Paulo, algumas reservas, inclusive ecológicas importantíssimas. Isso não preocupa o senhor? Não, eu acho que a questão quando você fala em concessão, não é privatização, é concessão. Se isso estiver aliado com a sociedade civil organizada, as entidades protetoras, no caso, eu dou alguns, SOS Mata Atlântica, WWF, Greenpeace, ISA, tem várias entidades que estão preparadas, vamos dizer assim, para trabalhar na linha de direcionar políticas públicas para esses parques, essas unidades de conservação, até para que a gente mantenha o produto principal nosso, que é chuva, para poder irrigar o campo da agricultura. A agricultura às vezes não entende isso. Se você tem 13% do país de terras indígenas, 8% de áreas agriculturáveis, é porque áreas indígenas produzem água para poder irrigar o campo do agronegócio. Então, é fundamental que as pessoas entendam isso. A mesma coisa no que diz respeito à proteção dos nossos animais. Os animais não nascem em concreto, nascem em florestas, principalmente os animais silvestres, né? Você tem os silvestres, os exóticos, que são aqueles que vêm de fora do Brasil, o elefante, o leão, a girafa e tal, e você tem os domésticos, que são cães e gatos, os grandes parceiros da sociedade, das pessoas, dos seres humanos. É o que me levou ao Congresso Nacional, foi exatamente a temática ambiental e da proteção dos animais. E nesse aspecto eu não abro mão, eu continuo fiel à minha tocada dentro da área ambiental, focado nesses dois aspectos. Deputado Ricardo Tripoli, obrigado pela sua entrevista à TV Estadão e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço.